Olá, vamos continuar o nosso papo sobre ginecologia natural para as mulheres 40+. E já vou começar falando sobre testosterona, porque muitas pessoas acham que a testosterona é o primeiro hormônio a cair durante o climatério, mas não é isso que acontece, muito pelo contrário, ele é o último hormônio, porque o nosso ovário produz somente 25% de testosterona, o resto é produzido na glândula suprarrenal, e a glândula suprarrenal ela funciona até aproximadamente uns 80 anos, mas nosso organismo é muito inteligente. A glândula suprarrenal produz testosterona, mas também produz cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se você for uma pessoa muito estressada, o seu organismo vai produzir cortisol e a testosterona vai ficar de lado. Então, a melhor maneira de você produzir testosterona naturalmente, com certeza, é reduzindo o estresse com atividade física e mudança de estilo de vida, né, Pri? Isso é o mais difícil. Inclusive, muitas vezes a atividade física é o primeiro caminho para melhorar a testosterona. Exatamente. E é difícil fazer com que as pessoas aceitem isso, né? Que a musculação é tratamento, musculação não é remédio para você botar lá, sim, faz parte. É muito importante, não só para melhorar níveis hormonais, mas também para melhorar a massa óssea, né? Enfim, para as mulheres, principalmente, é uma reserva que você está dando para o seu organismo. Igual a gente faz uma poupança financeira, a gente faz poupança de saúde fazendo atividade física. Exatamente. E aí, sim, claro, quando apesar de tudo você tá com uma boa atividade física, você tá dormindo bem, né, tá se alimentando adequadamente e mesmo assim não tá tendo sintomas decorrentes da fase que você tá passando, né, que é essa fase ali da transição para menopausa, pro período pós-menopausa, que é uma fase difícil mesmo. Sim. A gente consegue também dar uma ajudinha pro corpo passar por isso com menos sintomas, né? Assim, não é dizer que vai ficar, né, lá, voltar para os 20 anos. Exatamente. Não vai rolar. Eu sempre friso isso, tem que alinhar as expectativas. Sim, mas dá para melhorar bastante, assim, e dá para usar fitoterapia com isso, dá para usar atividade física, dá para usar alguns outros artifícios também, né? Alimentação, enfim. Uhum. Você costuma usar o Tribulus? Uso Tribulus, adoro. Uso bastante feno grego também, que também ajuda bastante. Maca peruana, o ião mexicano pode entrar ali também, ajudando a libido, ajudando a testosterona. Deixa eu pensar em outros. Acho que esses são os principais, assim. Sim, nesse momento não lembro exatamente de outras opções. Pelo que eu me lembro também, esses são os que eu mais prescrevo. Mas acho que funciona bem e, inclusive, né, acaba sendo usado muito nas pessoas que querem ganhar massa, né? Uhum. Acabou sendo um pouco vulgarizado até o uso desses fitoterápicos, mas são bem legais e ajuda bastante, inclusive. Quando o paciente ainda tem fertilidade ali, é importante ter um cuidado, porque né, quando você está ali nos 42, que ainda tem possibilidade, existe inclusive a chance de ter gestação. Então, se não é um desejo, é bom prestar atenção e ter esse cuidado extra, porque principalmente a maca peruana melhora a fertilidade feminina. Sério? Assim, e melhora a libido. Então, assim, você vai juntar Ou seja... E aí, se não for desejo da paciente já estar acima dos 40, né, assim, é importante ter um cuidado extra e se proteger. Muito bom. Não sabia dessa da maca peruana. Aprendendo várias coisas. Além dos suplementos da fitoterapia, existem também os óleos essenciais, né? Eu amo óleos essenciais, eu sei que você também ama, porque a gente já fez assistência de parto juntas, eu auxiliava a Priscila nos partos vaginais, então eu sei que ela ama e entende muito de óleos essenciais. Então, como que os óleos essenciais vão ajudar nos principais sintomas ali da menopausa? Por exemplo, na irritabilidade, no fogacho, foco, memória. Como que esses óleos vão poder ajudar? Então, o óleo essencial, ele é uma medicina muito sutil, né? Que vai agir num campo de psicológico mesmo, mental, né? De alinhar essas expectativas ali, enfim, alinhar
a nossa relação com o meio. Então, é muito legal, eu adoro. Eu não sou aromaterapeuta, então eu não indico, assim, tipo, super para os pacientes. Quando eu tenho alguma coisa mais específica, eu indico que o paciente passe numa aromaterapeuta. Mas uso pra mim muito, e nos partos a gente acaba usando bastante também, né? Sim. Então, assim, com certeza a lavanda eu acho que é o principal pra irritabilidade, pro sono. Sim. Então, como uma primeira tentativa de mexer em alguma coisa, né? Além do fazer a rotina do sono, às vezes eu sugiro que pingue lá a lavanda no travesseiro, ou coloca mesmo um difusor de óleo essencial no quarto para poder passar a noite. Ou você pode usar, além do óleo essencial, que é o mesmo princípio ativo da aromaterapia, fazer o hidrolato, né? O hidrolato ele é um produto de extração do óleo essencial. Então, quando você vai extrair o óleo essencial da planta, ele vai dar lá 5 ml de óleo essencial e um bando de hidrolato, que é um pouco do óleo que vai sair solúvel ali na água ainda. Então, o hidrolato você pode aplicar no corpo, né? O óleo essencial a gente nunca aplica diretamente. Para aplicar no ventre, para cólica, dilui num óleo vegetal e aplica e aí até pode aplicar no corpo, mas sempre diluído. Porque nem todo óleo pode aplicar no corpo, né? A lavanda até é um óleo bem leve, dá para fazer, mas de uma maneira geral, né, a gente usa os óleos para aplicar na pele, assim, sempre diluído com óleo vegetal. E aí os hidrolatos não, você pode aplicar direto no corpo, na boca, né, na mucosa vaginal, no vulvar, ali, o que você quiser, você pode usar o hidrolato diretamente, porque ele é bem mais suave do que o óleo essencial. Então é uma maneira também, até por exemplo, às vezes aqueles fogachos que tem de madrugada, você deixa um hidrolato de hortelã, um hidrolato de menta, mais refrescante ali no pé da cama, e aí espirra assim no corpo para dar uma ajudada de refrescar a temperatura e conseguir dormir novamente. Nossa, dica de ouro essa. É legal. Dica de ouro. E alguns hidrolatos também, tipo gerânio, eu gosto bastante para aplicar, às vezes, até na mucosa vulvar, para melhorar atrofismo, mas também para melhorar libido. É bem legal. O gerânio, ele melhora o trofismo? O óleo, de uma maneira geral. Mas o gerânio, ele tem uma função de melhorar a vascularização também. E aí... Nossa, que bacana. Eu não uso o óleo essencial de gerânio, em geral, na vulva. Eu nunca usei, pelo menos. Mas o hidrolato eu já usei algumas vezes, muito pensando em libido. Sim. E acho que tem uma resposta legal, assim. É isso, não é nada de outro mundo, assim. Sim, não é um negócio pra você achar que, nossa, né, igual, sei lá, tomei uma testosterona. Não, sim, mas às vezes é o up que falta. E é claro que, assim, a gente vai olhar se essa relação, como é que tá. Então, assim, numa relação que tá bem, uma paciente que tá bem, tá tudo bem. Se ela tá sentindo que falta alguma coisinha ali, às vezes você entrar com uma substância mais delicada é mais tranquilo. Eu gosto muito de alecrim para foco, concentração. Para memória, né? Também legal. O alecrim, ele é uma planta que vai trabalhar muito o cérebro mesmo, atividade cerebral, assim, conexão. A ideia é essa. É uma planta de ar, né? Que a gente fala assim, para trazer o pensamento. A sálvia é uma planta que a gente usa muito para a mulher na menopausa, né? Assim, a gente fala que a sálvia é o arquétipo da avó, né, da abuela, daquela mulher sábia, que vai trazer o colo, mas também vai trazer a força, a vivência, as memórias, né? Então, a sálvia, às vezes, quem não quer sonhar, né, não é o melhor para usar à noite, mas tem pacientes que às vezes gostam de ter sonhos, e aí a gente usa, às vezes, à noite para ter sonho lúcido, para poder lembrar das coisas, ter os insights, né? E é uma planta também que você pode fazer tintura, pode usar via oral, mas a gente pode usar bem o óleo essencial dela, né? O gerânio também pode usar como óleo essencial, com essa ideia de trazer um amor próprio ali, essa mulher que tá se sentindo mais bonita. Que é o regulador hormonal feminino, né? O gerânio, ele é o arquétipo da mulher jovem ali, né? Daquela mulher que tá sensual, então ele vai trazer essa força ali da fertilidade, né, do desejo, mas muito também voltado pro olhar para ela mesma. Então, como essa mulher olha para ela mesma
e como que ela vai passar a se sentir mais bonita, assim, mais desejada, né? Então, quando a gente tá precisando melhorar a autoestima, melhorar a fala, melhorar esse como a gente se apresenta no mundo, às vezes o gerânio é uma boa planta para isso, assim, um bom óleo essencial para isso. E gosto bastante do vetiver também, que é uma planta, uma raiz, né? Mas ela vai trazer esse... O vetiver tem outro nome também, não tem? Pode ser, mas eu não Eu tenho quase certeza que o vetiver tem outro nome. Ele vai ter ali uma proximidade com o gerânio, mas vai trazer esse aterramento, assim. Então também essa paciente que tá muito confusa, às vezes tá muito desnorteada ali, não sei o que tá acontecendo, né? Porque fica aquele fog mental ali do perimenopausa. Pode ser uma planta também interessante para aterrar ali, para te trazer para presença, para te lembrar que você tá aqui nesse momento, nesse lugar. E atenção, né? Então também é bem legal. Mas é isso, na verdade eu às vezes falo para trabalhar com um pouco, mas quando eu preciso de um trabalho melhor, eu não sugiro para procurar um aromaterapeuta que vai às vezes fazer um blend de óleos, né? Então quando eu sinto que a paciente tem essa pegada, tem essa abertura, gosta de óleo, tem difusor e tal, aí eu sugiro que faça. Tem algumas pessoas super legais que trabalham com isso e que agregam muito mais conhecimento do que eu. Sim. Um sintoma muito importante também na menopausa são as dores de cabeça frequentes, né? E aí eu gosto muito de manjerona, hortelã e sândalo. Inclusive eu uso porque eu tenho enxaqueca e eu tenho um blendzinho que eu sempre aplico aqui na têmpora. Na massagem na têmpora, exatamente. Né? Tem uma medicação na Europa, que eu não vou lembrar o nome, mas sempre falam isso nos cursos, que é feita à base do óleo essencial de hortelã-pimenta. Pra cefaleia mesmo, pra dor de cabeça. Exatamente. É sempre isso. Eu já fiz algumas vezes também. Funciona muito. Melhora de verdade. E é bem legal, assim, porque... É uma coisa que você faz ali local. Você pensa, dá certo. Não é só fazer local. Melhora. Mas dá muito certo. Eu gosto bastante também. Ótimo. Então, demos várias dicas aqui de óleos essenciais para vários sintomas da menopausa. E eu sempre falo aqui que nada funciona só à base de remédio, né? E a ginecologia natural vem muito disso, né? Como você falou, a gente... tenta ver todo o passado, a ancestralidade da paciente, mas só que a alimentação também é muito importante. Lógico, eu não sou nutricionista, você também não é nutricionista, mas a alimentação também é muito importante para esses sintomas. Na parte da ginecologia natural, o que você costuma orientar para suas pacientes em relação à alimentação? Então, acho que o que eu com mais frequência faço é o ciclo das sementes. Sim. A gente vai alternar nesse ciclo o uso de semente de girassol e gergelim com linhaça e semente de abóbora. E tentando imitar um ciclo. Então, se a paciente já não cicla mais, seja porque ela fez uma esterectomia cirúrgica, né, por alguma questão, mas às vezes manteve os ovários, né, então ela não sabe bem ali como é que tá um ciclo dela, ela pode seguir um ciclo qualquer que ela queira, ou às vezes a gente acaba falando para seguir o ciclo da lua também, como uma maneira mais de também lembrar que a lua existe, que tá no céu, porque a gente nem lembra mais que existe o céu, a gente nem olha pro alto. E aí é uma maneira também de se conectar com essa natureza, né? Da qual a gente faz parte, né? A gente se coloca muito como um ser à parte da natureza. Eu vou lá na natureza viver, assim. E, na verdade, a gente é a natureza, a gente vive na natureza, uma natureza modificada pelo homem. Mas é uma natureza também. Então, a gente lembrar que isso existe, né? E aí a gente faz normalmente nos primeiros 15 dias, né? Que seria a fase folicular e a fase ovulatória. A gente faz normalmente o gergelim com o girassol. E aí depois na segunda fase a semente de abóbora com a linhaça. Vai fazer isso através ou de suco ou colocar na alimentação mesmo. E aí são alimentos que vão ter
alguns micronutrientes, né, principalmente alguns íons, que vão fazer parte da formação de algumas moléculas de hormônio, e aí vão favorecer que o seu corpo tendo ali os ingredientes, ele tende a direcionar as reações para a produção do que a gente deseja, né? Que são aquele determinado hormônio. Ajuda bastante, assim, nesse processo. Ajuda também as mulheres que não estão na perimenopausa, mas que estão com uma irregularidade menstrual, a se conectar com o ciclo, né? A entender melhor qual a fase que ela tá e tal. E de uma maneira geral, as orientações que a gente costuma fazer sempre, né? Aumentar a ingesta de derivados de leite para melhorar o cálcio. Evitar tomar ferro, se faz alguma suplementação de ferro, né? Evitar tomar o ferro ali junto para não acabar atrapalhando, porque eles competem pela absorção. Também alimentos que tenham fibra para melhorar o funcionamento do intestino, então verduras verde escura, que também vai ter cálcio e ferro, né? Melhor quantidade. Para os pacientes que comem carne, a carne vermelha, que pode ser uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de ferro também. E acho que a soja também é um alimento que a gente pode introduzir, né? Sim. Se a paciente conseguir encontrar uma soja orgânica de boa procedência, beleza. O que é a grande dificuldade, eu acho, é encontrar uma soja de boa procedência ali, né? Porque, em geral, todas transgênicas, mas aí outras questões. Me diz uma coisa, a história do inhame é verdade? Porque eu lembro muito de uma série muito antiga, né? Sex and the City, que uma das personagens estava na menopausa e estava tendo muito fogacho, e aí ela estava fora da cidade dela e ela catava todos os inhames para poder comer o inhame para poder passar aqueles sintomas. O inhame realmente tem um efeito benéfico na menopausa? Então, o inhame que a gente come não é o inhame que a gente descreve como fitoterapia, né? São plantas diferentes. É o inhame mexicano, que é um inhame que a gente não acha muito normalmente nos sacolões assim, da vida. Mas sim, tem relação com a regulação hormonal feminina. E você não é muito gostoso, mas você pode comer, assim, não tem problema. Também pode ser uma opção. Mas eu não costumo ser uma coisa que eu falo muito, porque é difícil de achar. E é isso, assim, tipo, não é uma coisa que seja muito palatável, né? Entendi. Em geral, eu tento focar numa coisa mais acessível. Sim. E, em geral, eu sugiro pro paciente que procure uma nutricionista. Tem nutricionistas que são especializadas em saúde da mulher e em climatério, assim. Sim. Tem profissionais agora que estão voltadas só pra isso. Sim. E aí vão trazer um olhar bem diferenciado, assim, que é bem legal. Sim. Pri, eu vejo muito você falando quando você vai para os seus cursos lá pro meio do mato, que você ama, falando muito sobre vaporização uterina. Não entendo o que é vaporização uterina, queria até que você me explicasse o que é. Tenho certeza que muitas pessoas também não sabem, mas eu vejo você falando muito bem disso e eu queria saber se tem algum benefício para menopausa, a vaporização uterina. A vaporização é uma questão, né? Porque, assim, é uma tecnologia tradicional de muitos povos do continente africano. E não tem nenhuma comprovação científica de que faça nenhuma diferença, assim, tá? Então, antes de começar, antes que me massacrem todos, assim, porque é um negócio anticientífico e tal. E é mesmo. Mas, assim, na minha concepção, nem tudo precisa ser científico assim, dessa maneira tão dura. Existem coisas que são medicinas tradicionais, que têm um respeito ali pela ritualística, né? Pelo processo de ter sido feito por muitos anos. E não traz risco. Eu acho que uma coisa muito importante de se pensar, né? Antes de você pensar em fazer alguma coisa, pensar assim, o que isso pode me causar de errado? A vaporização, por exemplo, não tem nenhum risco ali associado a você fazer isso. Exceto o risco de se queimar se você não fizer, né? Se você for meio afobado ali. Mas tirando isso, não tem nenhum risco. Há quem critique também, que fala que pode ser uma vaporização vulvar, porque o vapor não chega no útero, mas basicamente consiste em você fazer uma fumigação ali, né? O que eu conheço é mais com água, mas
Sim. Na Ásia, em alguns países asiáticos, eles fazem com vapor, com cinza mesmo, vapor com a fumaça. Você pode fazer fumegação uterina, né? Que tem esse outro nome. Mas eu nunca fiz. O que eu faço, às vezes, e conheço, é com água, que é a vaporização. Uhum. Então, o que se faz é basicamente você fazer um grande chá, né? Vamos botar o nome de chá, assim, como uma maneira genérica de tratar isso. Bem quente, com bastante vapor, e ficar lá acocorada em cima, sem calcinha, com uma saia ou com um vestido, assim. E o que isso traz de benefício? O benefício é do calor, basicamente. Sim. Então, vai trazer um relaxamento para a musculatura pélvica. Então, para as pessoas, por exemplo, com endometriose, que tem a dor pélvica, é interessante, igual a gente coloca um calorzinho na barriga, às vezes, quando tá com cólica. E para as mulheres que têm uma atrofia leve, o calor vai melhorar a vascularização da mucosa e pode melhorar um pouco essa atrofia. Melhora bastante a libido. Muitas mulheres relatam, inclusive, que fazem e aí querem ter relação, assim, tipo, no momento. Talvez exatamente por botar um calor ali na região genital e tal. E a questão do calor é exatamente a mesma intenção do laser, da radiofrequência, que é exatamente gerar calor local. Então, a vaporização com calor local. Quando você falou, eu liguei exatamente com calor aqui. Que é menos focal, né? Assim, uma coisa mais generalizada ali, mas a ideia do calor. E aí você pode usar as plantas também nesse momento. Se vai ter um efeito real ali da fitoterapia, não sei dizer, porque é muito sutil o que vai subir ali da planta, que você vai ter contato. Vai ser só o óleo essencial, muito pouquinho, né? Então, pode ser que não tenha uma ação medicamentosa de fato, mas aí vão ter outras ações. Então, a gente entende que vai agir no campo energético da paciente. Então, o paciente vai ter esse tempo ali de meditação, de silenciamento, de olhar pra dentro. Que, gente, vai ser, tipo, 5 minutos. Quanto tempo dura um calor? É muito pouco tempo. Sim. Então, não é um negócio que vai durar 2 horas, você vai ficar ali fazendo. Mas já dá pra ter ali uns 5 minutos sem... Então, normalmente é um momento que a gente fala assim, é sem celular, é sem nada, você vai sentar ali agora. E meditar ali aqueles 5 minutos, se conectar com o seu corpo, se conectar com o seu útero. Então, lembrar que você tem um corpo, você tá uma vagina, que você vai ter ali o seu corpo feminino agindo. E aí, ter esse momento de introspecção ali e de pausa. E é isso, assim, basicamente eu gosto bastante, não sou uma mega militante da vaporização, apesar disso, porque tem muitas pessoas que são mais do que eu. Sim. Mas eu acho que é uma medicina, assim, muito rica. Sim. Para ser abordada. Adorei saber. Não conhecia, adorei saber. E Pri, como você tá sempre aí se atualizando, o que você pode dizer de novo aí da ginecologia natural pra gente? Então, a ginecologia natural, né, assim, é o novo antigo, né? É o novo antigo, exatamente. Não tem nada, assim, que... Tudo que a gente fala assim, nossa, isso é muito novidade. As nossas avós lá, tipo, calcinha absorvente. Aí você vai olhar, as nossas avós costuravam um pano na calcinha. Então, assim, a gente tá refazendo o que já era feito mais ou menos. Sim. Mas pra mim, hoje, a minha menina dos olhos, assim, tem sido cannabis medicinal. Eu acho que assim, tem sido um movimento que a gente tá redescobrindo, né? Essa planta, que também é muito rica, que dá pra usar de diversas formas. Sim. E especificamente para o período climatério, eu acho que a cannabis é a planta das pessoas maduras, né? Das mulheres, das pessoas mais velhas, assim. Porque é isso, vai melhorar apetite, vai melhorar desejo sexual, vai melhorar o humor, vai melhorar o sono. E aí, quando você melhora o sono, você regula um monte de coisa. Então, assim, pra mim, atualmente, é o que eu tenho tentado estudar mais, ler mais sobre, bem interessada. E acho que vai ser um bom caminho também. Sim, com certeza. Gente. Eu tenho diversas pacientes que usam cannabis e elas amam. Elas amam de verdade, assim, falam que melhora muito o sono. E foi o que você falou, se você melhora o sono, você dorme bem, você acorda mais disposta, melhora a memória. Então, realmente, a cannabis é uma coisa muito interessante.
Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. E como vocês puderam ver, a ginecologia natural tem muitas opções de tratamento, várias formas de tratamento para as mulheres no climatério e na menopausa. Então, se você não conhecia, assiste esse episódio aqui, porque a Priscila deu muitas dicas legais. Muito obrigada, Pri, pela participação. Amei, amei, amei. Aprendi várias coisas e tenho certeza que todo mundo aprendeu. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, amiga, pelo espaço, pela visibilidade. Espero que tenha sido bom para todo mundo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu tenho uma página lá no Instagram que tá um pouco adormecida, mas ela vai voltar a funcionar se tudo der certo. É Minha Amiga Ginecologista, a página dela. Mas já tem coisas lá produzidas que dá pra ver. Algumas coisas, tem alguns rios com o uso da babosa, como é que faz e tal. Como é que faz os óvulos também pra uso vaginal. Enfim, tem bastante coisa. E vai ter mais coisa também aí um dia, quando eu tiver mais paciência, mais tempo. É isso, espero que tenha sido útil. Muito obrigada pela paciência. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Gente, muito obrigada. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscreva e ativa o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau.